Vá lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Sem mais delongas, vamos nessa. Quero abrir falando dos Estados Unidos, porque o Luciano Trigo resenhou o livro do Alan Dershowitz, o livro novo do Dershowitz, que a LVM está publicando no Brasil. Ainda bem que isso não acontece no Brasil, diz ele no título, né? Ironizando, claro, as semelhanças incríveis da perseguição a Trump nos Estados Unidos e aquela a Bolsonaro no Brasil. Lembrando que o Alan Dershowitz é um sujeito liberal, democrata, fez parte da ACLU a vida inteira defendendo civil liberties, acima de tudo a liberdade de expressão, e ele viu que, em nome de uma causa supostamente nobre, estavam abandonando totalmente esses princípios para tentar perseguir o Donald Trump. Então, há algum tempo, ele vem mudando de postura. Ele foi advogado do Trump, ele denunciou a cultura do cancelamento num outro livro muito bom, e nesse livro ele vai e ataca diretamente a cultura do cancelamento a Trump e aos trumpistas, ao MAGA Movement. Diz ele, progressistas de longa data, como ele sempre foi, que suspeitavam dos promotores, do FBI e dos comitês de investigação do Congresso, de repente se tornaram seus apoiadores mais fervorosos, defendendo táticas ainda mais agressivas e repressivas, desde que direcionadas a perseguir Trump. Os defensores dos direitos constitucionais do ex-presidente devem ser silenciados, sua liberdade de expressão atacada, sua integridade questionada e suas carreiras ameaçadas. Ele mesmo passou a ser alvo dos seus colegas de longa data por defender Trump. Então, a divisão se tornou uma divisão muito mais tribal. E o tribalismo é contrário à possibilidade de uma república. Eu, inclusive, estou avançando muito no livro The Civic Bargain, em que os autores voltam lá na Grécia Antiga, depois na Roma Antiga, para mostrar que um pacto cívico, uma barganha cívica, concessões, em que você trata o seu adversário como um adversário equivocado e não como inimigo mortal, que essas barganhas são fundamentais para ter uma democracia. E como isso aconteceu pouco na história. Via de regra, prevalece o tribalismo. Você olha o outro como inimigo mortal e parte para a guerra, né? Soa familiar? Soa. O PT faz isso no Brasil há 40 anos, tratando os seus adversários como inimigos mortais, mesmo aqueles que aí sim, por total falta de escrúpulos, de princípios, de caráter, porque faziam um teatrinho, sei lá o quê, aceitam o papel de, depois de tudo isso, voltar rastejando e implorando migalhas ao petista. Pensa num Dória, pensa até num Alckmin da vida e companhia, né? Então, ou a gente trata adversários políticos como pessoas que estão equivocadas e a gente tem que tentar de alguma forma persuadir, ou é guerra tribal. E o PT sempre tentou transformar o Brasil num ambiente de disputa tribalista. O Dershowitz conclui: muitas pessoas decentes acreditam, e eu acho importante isso pelo seguinte: nem todo mundo que diverge da gente, nem mesmo todo mundo que fez o L, é necessariamente canalha. Tem alienados, tem iludidos, tem românticos, tem ignorantes. Eu estou revendo meu livro Esquerda Caviar, que fez mais de uma década, por uma nova edição, compilada e revisitada. E hoje eu já avancei bastante, à tarde dei uma lida no livro, e eu tentei elencar 20 possíveis origens do fenômeno. A canalice é a primeira, mas não é a única. Então eu acho importante a gente lembrar disso. Tem gente que, por nojinho estético a Bolsonaro,
por lavagem cerebral, por romantismo mal calibrado. Fez o L achando de alguma forma que era necessário isso para evitar uma ameaça fascista, golpista, bolsonarista que a Globo tentou vender por 4 anos ao público. Então, não vou dizer que o João Amoedo entra nesse grupo, eu acho que ele é muito dissimulado, mas então eu acho importante a gente lembrar disso. Tem gente que por nojinho estético a Bolsonaro, por lavagem cerebral, por romantismo mal calibrado, fez o L achando de alguma forma que era necessário isso para evitar uma ameaça fascista, golpista, bolsonarista que a Globo tentou vender por 4 anos ao público. Então, não vou dizer que o João Amoedo entra nesse grupo, eu acho que ele é muito dissimulado, mas gente que acreditou no João Amoedo, às vezes acreditou de forma genuína. Então é importante levar isso em conta pelo seguinte: muitas pessoas decentes acreditam que uma segunda presidência de Trump colocaria a nação em risco. Devido a isso, é difícil convencê-los de que os ataques às garantias constitucionais causarão danos duradouros e talvez irremediáveis aos estimados direitos conquistados. O fato de que podem ter razão até certo ponto, diz Dershowitz, um democrata desde sempre, dificulta ainda mais persuadir muitos cidadãos de que a ameaça aos direitos individuais pode ser maior ainda e mais perigosa. Eles veem o risco representado por Trump, e que a imprensa toda mainstream bate na tecla todo dia, né, como algo concreto e imediato, enquanto o prejuízo às liberdades é mais abstrato, em longo prazo. Mas a história nos ensina que os fins, mesmo os considerados nobres, não justificam os meios ignóbeis, incompatíveis com a democracia e o Estado de Direito. É a máxima soviética. Meus nobres fins justificam quaisquer meios e assim começa todo o totalitário. Muito atual o livro, a resenha do Luciano Trigo, publicada na Gazeta, o livro lançado pela LVM no Brasil, porque se você estuda direito a perseguição a Trump, você entende que se nos Estados Unidos, uma república para valer, isso está acontecendo, a instrumentalização do Estado com a justificativa de que barrar o Trump é a coisa mais importante, talvez a única coisa importante. Então, qual o problema de usar o FBI para ir atrás dos trumpistas, de indiciar o Trump com base em denúncia de prostituta há 40 anos atrás? Tudo vale. Isso é o começo do fim de uma república. É o fim da barganha cívica. É o fim da imparcialidade do Estado. E aí, é óbvio que cada um vai reagir de forma tribal. Então, quando os republicanos aprovam o impeachment do secretário do Biden, porque está sendo negligente com a questão da imigração ilegal, os democratas chiam. Isso é politicagem, não sei o quê. Vocês aprovaram impeachment do Trump 2 vezes com base em fumaça. Então, de novo, durante muito tempo a esquerda fez o que quis sem reação da direita, porque a direita era representada por uma espécie de Mitt Romney. Aí surge um Trump que não aceita esse jogo, esse teatro das tesouras entre PT e tucanos, porque a direita era tucana, e o cara começa a expor a jogatina suja toda e reagir à altura, até mesmo dizendo coisas antirrepublicanas. Trump tem dito. Trump disse que se voltar ao poder, vai de alguma forma perseguir esses que querem destruí-lo. Tem gente que vai dizer assim, tem que fazer isso mesmo, não seja ingênuo, política é isso. Mas, de novo, a gente tem que fazer o alerta. Isso pode ser o começo do fim da barganha cívica e o começo de um tribalismo que destrói qualquer chance de democracia republicana. E a gente vê isso na hora que os Estados Unidos vão lá e vetam uma nova resolução da ONU, que não serve mais para nada, que pede o fim da guerra em Gaza, porque quer proteger o Hamas. Porque, de alguma forma, Israel é o único país do mundo que não tem o direito legítimo à defesa. Qualquer nação do mundo que sofresse o atentado terrorista que Israel sofreu, guardadas as devidas proporções, a população, estamos falando nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 30, 40 mil mortos.
para ser equivalente. Nenhum país ia aceitar isso. Nenhum. Até a França do Macron ia reagir e colocar os seus militares para algo mais que não pintar asfalto. Porque os militares franceses são muito parecidos com os nossos brasileiros. Eles entram numa guerra, a primeira coisa que eles fazem é se render. Não fossem os Estados Unidos, o mundo hoje falaria, claro, alemão ou russo. Então, graças aos Estados Unidos, a liberdade respira. Se depender da ONU, já era. Então, os Estados Unidos usou o poder de veto para dizer, nananina não. Não vem com esse papinho de que Israel não vai se defender, porque não é assim que funciona. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Vai lá, inscreva-se, se possível. Torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português.